O filme Sem Pena constitui uma obra cinematográfica recente, datada de 2014, que trata de um dos principais problemas da sociedade contemporânea, aquilo que poderia ser considerado como sociedade moderna ou pós-moderna, o problema do sistema prisional brasileiro. Nós vivemos numa sociedade de conflito e, para resolver determinados conflitos, nós utilizamos de instrumentos legais. Dentre esses instrumentos legais, utilizamos principalmente o direito penal, que é um conjunto de regras, um conjunto de princípios, que acaba regulamentando, em última análise, o convívio social na proteção dos bens jurídicos mais importantes. O filme retrata uma situação, numa vertente de denúncia, uma situação de caos, de verdadeira crise do sistema prisional brasileiro. Mas ele se torna mais interessante ainda porque ele vai além dessa perspectiva de análise apenas do sistema prisional. A abordagem principal se dá com relação ao sistema prisional, mas apresenta como pano de fundo várias outras questões, a começar pelas questões das desigualdades sociais. Há uma clara situação de desigualdade, de má distribuição de renda, o que tem como origem a criminalidade, principalmente a criminalidade patrimonial. Há uma busca pelas vias informais da realização de determinados direitos e isso acaba gerando um certo grau de criminalidade. Além dessa questão de desigualdade, que poderia ser considerada como a origem da criminalidade patrimonial, a partir das desigualdades sociais, nós temos um problema que seria da instância formal. O problema começaria com a própria segurança pública, a partir do momento que há uma atuação policial incoerente, uma atuação policial até em determinados pontos ilegal. Uma atividade policial violenta, uma atividade policial ilegítima, e isso acaba sendo apontado como um primeiro problema para o nosso sistema prisional. Várias pessoas acabam sendo alcançadas pela lei penal no sistema seletivo. O direito penal, a bem da verdade, acaba funcionando com uma certa seletividade. Apenas determinada parte da população é alcançada pelas leis penais. E aí, principalmente, nós incluiríamos o negro, o pobre, o periférico, dentre outros indivíduos que são considerados como vulneráveis para o direito penal e até mesmo pelo direito penal. Essa perspectiva traz uma violência legalizada, uma violência pela via formal, a partir do momento em que os magistrados, os juízes, os promotores atuam no sentido de condenação, buscando uma condenação. Várias pessoas acabam sendo presas por práticas de condutas que são ínfimas, que nós chamamos de crimes de bagatela ou crimes insignificantes, em muitos casos em que não haveria necessidade de aplicação de uma prisão. Hoje, o sistema carcerário é um sistema falido, é um sistema que necessita urgentemente de uma reforma, mas não há nenhuma perspectiva séria de mudança. Isso é apresentado de forma bastante clara, como se a própria criminalidade servisse como uma espécie de fonte de lucro ou fonte de diversão e arte, até por dizer. Essa ideia acaba trazendo uma piora na situação com a superlotação carcerária e com o tratamento que é conferido nas unidades prisionais. A partir de vários relatos, o documentário acaba apresentando uma verdadeira denúncia, uma denúncia com relação àqueles que são alcançados de forma incoerente, aqueles que são alcançados até mesmo pela via da brutalidade, da violência, que seria uma violência formal, e a aplicação de penas que acabam sendo penas cruéis. O nosso direito é um direito que deveria ser balizado a partir de uma ótica constitucional, e toda a Constituição acaba sendo literalmente rasgada, descumprida, a partir do momento que nós verificamos as pessoas sendo tratadas como coisa.
E é exatamente isso que é retratado, uma coisificação humana, na verdade uma reificação humana, quando a pessoa deixa de ser considerada como um sujeito de direitos e passa a ser considerado como um objeto de direitos. Ela é aprisionada como um sinônimo de justiça criminal, quando na verdade não se faz justiça, apenas se retribui o mal a partir de um sentido de vingança, e acaba sendo esquecida em unidades prisionais. O filme relata de forma clara, por ser um filme atual, por ser um documentário atual, um dado que é importante. Estamos em terceiro lugar na população carcerária mundial. Perdemos apenas para os Estados Unidos, estamos atrás também da China, mas já conseguimos passar países como a Rússia, o que revela um poder punitivo que atua de forma cada vez mais opressora e com a preocupação que não é séria no que diz respeito à realização da justiça. O índice de reincidência no Brasil pode alcançar, a depender do estado, até 80%, entre 75% e 80%, o que significa dizer que o nosso sistema não funciona como deveria funcionar. A perspectiva de se aplicar uma pena seria exatamente com a finalidade de ressocializar, de reintegrar, mas a preocupação é que o nosso sistema carcerário tem dessocializado o indivíduo. Em outras palavras, nós podemos dizer que o indivíduo entra na unidade prisional e sai de lá ainda pior. Sai de lá praticando crimes ainda piores. A maior parte da população carcerária brasileira é formada por semi-analfabetos ou analfabetos e pessoas que cometeram crimes de tráfico de drogas ou crimes patrimoniais. Na maioria dos casos, não haveria necessidade da aplicação de uma pena privativa de liberdade, da pena de prisão, mas há uma tentativa de estabelecer como sinônimos a justiça criminal e a pena de prisão, o que traz uma deturpação até mesmo do sentido da realização da justiça. Nessa ideia de continuação da criminalidade ou de majoração da criminalidade é que se tenta estabelecer uma certa denúncia com relação ao sistema prisional, como se trata o ser humano dentro das unidades prisionais, mas também como a criminalidade tem sido interessante para determinadas classes, no sentido de ampliar uma segurança privada, de ampliar um poder midiático da exploração, da violência e até mesmo da banalização do mal. Há, portanto, uma demonstração clara no roteiro que se apresenta de forma um tanto quanto áspera, já que não apresenta nenhum vínculo com as pessoas que são entrevistadas. Na verdade, elas não aparecem, à exceção de juízes, promotores, agentes da justiça formal, e isso torna o filme, de certa forma, interessante. Mais interessante ainda porque revela a realidade nua e crua do sistema prisional brasileiro.